O jornal americano The New York Times publicou no domingo, 24 de novembro, esse domingo ontem, né? A gente está fazendo o programa aqui na segunda-feira, matéria de uma página sobre o desmonte da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Intitulada Um Caso de Corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito, a reportagem assinada pelo correspondente Jack Nickas, com colaboração de Paulo Motorim, tem o seguinte subtítulo, aspas, a Operação Lava Jato que começou no Brasil revelou um esquema de propina que abrangeu pelo menos 12 países. O STF do Brasil reverteu grande parte do seu impacto. Fecho aspas. Eis o trecho de abertura, aspas. Uma das maiores ações anticorrupção da história recente está sendo silenciosamente eliminada. O STF do Brasil está rejeitando evidências importantes e suspendendo bilhões de dólares em multas, anulando condenações importantes e suspendendo, bilhões de dólares em multas em uma série histórica de casos de suborno, argumentando que investigadores, promotores e juízes tendenciosos violaram as leis em sua busca voraz por justiça. Em decisões tomadas no ano passado, a maioria resultante de ações judiciais movidas por pessoas que alegam ter sido tratadas injustamente, o tribunal anulou casos nos quais políticos e executivos de empresas de alto escalão se declararam culpados. Tudo isso equivale a um amplo desvendamento da Lava Jato, uma investigação abrangente que, começando há uma década, descobriu um vasto esquema de corrupção abrangendo pelo menos 12 países. Fecho aspas. O que o New York Times não faz aí em alguns momentos? Ele não faz uma análise específica, minuciosa, como, aliás, o colunismo brasileiro em geral tampouco faz, sobre os pontos explorados pelo STF contra a força-tarefa anticorrupção. Eu fiz essa análise em diversos artigos, tem o Lava Jato versus Vaza Jato, é só procurar no Google, aí de 12 de fevereiro de 2022, quando eu era colunista no UOL. A história da fake news contra a transparência internacional foi matéria de capa assinada por mim na Cruzoé em 16 de fevereiro de 2024. Tem o Cai o Tráfico, Fica a Influência, eu adoro esse artigo, de 14 de março de 2024, que eu também publiquei como reportagem analítica na Cruzoé. Então, a matéria do New York Times apenas repercute narrativas genéricas dos alvos e dos seus protetores no STF, como a da coordenação de juízes e promotores contra réus, emprego de táticas agressivas para forçar confissões e ordenação de grampos ilegais. Em relação a essas três narrativas não detalhadas, o jornal não informa tampouco. Por exemplo, que para livrar o petista José Dirceu de condenações, o ministro Gilmar Mendes do STF usou premissas falsas, baseadas em conteúdo não autenticado de mensagens roubadas, acusando conúbio, que é a variação do conluio que ele também usa, do então juiz Sérgio Moro com procuradores do Ministério Público Federal, no caso da denúncia do MPF contra a filha do Dirceu, que na verdade foi rejeitada em primeira instância por Moro. Quer dizer, que conúbio é esse em que o juiz rejeita o pedido dos procuradores? Que táticas agressivas, outro elemento que o jornal não informa, mas eu estou complementando. Táticas agressivas para forçar confissões, na verdade, é como uma ala do STF passou a chamar nada mais que colaborações premiadas, fechadas com alvos que estavam presos, o que corresponde a menos de 20% dos casos na Lava Jato, mas a 100% das recentes colaborações premiadas homologadas pelo próprio STF em outros casos, como o do miliciano Rony Lessa, assassino da vereadora do PSOL Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, e do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. Aliás, o simples fato de que a colaboração do Rony Lessa levou a políticos agora enquadrados como mandantes dos crimes mostra a importância da aplicação desse instituto, inclusive para alvos presos, apesar das narrativas de conveniência e ocasião usadas para blindar aliados delatados. Eu continuo com a mesma avaliação, com o mesmo princípio geral, não importa quem são os personagens. Agora, essa turma aí usa um critério para uns personagens e usa outro critério para outros personagens, conforme, repito, a conveniência e a ocasião. Outro elemento que o New York Times não informou, mas que eu informo, que o ministro Dias Toffoli do STF requentou a narrativa da existência de grampos ilegais na cela do doleiro Alberto Youssef, sem que haja qualquer evidência de envolvimento de membros da Lava Jato. Muito pelo contrário, como a gente expôs aqui na semana passada, o MPF não constatou crimes após sindicância que investigou 5 delegados e um agente da PF pediu arquivamento que foi deferido, foi aceito pelo juízo da Vara Federal.
E o caso mais controverso envolvendo escuta telefônica, feita sob autorização judicial, não dizia respeito à legalidade ou não da escuta em telefones ligados ao então investigado Lula, mas a retirada do sigilo de um diálogo dele com a então presidente Dilma Rousseff, ocorrido após o momento da ordem de desligamento, assinada pelo então juiz Sérgio Moro, mas captado o diálogo antes da ação correspondente de interrupção, porque há um tempo entre a ordem e a interrupção. E nesse tempo foi captado um diálogo. E esse diálogo evidenciou aquela trama para evitar a eventual prisão, com exibição do termo de posse do Lula como ministro e, portanto, com foro privilegiado no STF. Agora, a matéria do New York Times cita a participação de Jair Bolsonaro na Frente Ampla pela Impunidade, ao afirmar que, aspas, ele finalmente acabou com a Lava Jato quando novas investigações começaram a investigar sua família. Fecho aspas. Está correto. Claro que o New York Times chama de Jair Bolsonaro de extrema-direita, cada um pode avaliar esse tipo de rótulo, se é adequado, se não é, etc. Essa é uma outra discussão do ponto de vista conceitual, ideológico, etc. Não entrei nessa discussão nesse artigo. E o jornal americano destaca que a maioria das decisões contra a Lava Jato foram tomadas por Dias Toffoli, citado por Marcelo Odebrecht em delação como amigo do meu pai. E menciona a censura à Cruzoé, que foi a revista que revelou esse codinome, depois da publicação da matéria. E o New York Times afirma o seguinte, abro aspas, após relatos que o ligavam ao esquema, quer dizer, que ligavam o Toffoli, o juiz Toffoli tomou uma atitude bastante incomum ao conceder à Suprema Corte a autoridade para abrir sua própria investigação sobre ataques contra o próprio tribunal. Ele chamou a investigação de inquérito das fake news e num de seus primeiros atos, um colega do Toffoli ordenou que uma revista censurasse um artigo que ligava o juiz Toffoli à Lava Jato. Quer dizer, esse colega era o Alexandre de Moraes, a revista era a nossa Cruzoé. E coloca entre parênteses a reportagem do New York Times. A revista conseguiu republicá-lo mais tarde, depois de mostrar que o artigo era factual. Fecho aspas. Nesse trecho, o New York Times informou sutilmente o que boa parte da imprensa brasileira vem omitindo de modo sistemático nos últimos anos, que o Toffoli abriu o inquérito das fake news não após ataques virtuais bolsonaristas, mas após ficar acuado com informações reveladas pela Lava Jato. Tá aí, o New York Times está precisando ensinar muito colunista na imprensa brasileira. O jornal americano, na verdade, a rigor, assim, se a gente for na precisão, pulou algumas dessas informações que eu recapitulei no meu artigo. O Antagonista havia publicado um mês antes, em 9 de março de 2019, um texto do procurador Diogo Castor de Matos, então membro da Força Tarefa, no qual ele denunciava como o mais novo golpe à Lava Jato a articulação do STF para transformar a propina em caixa 2. Vocês estão vendo aí o print do título e do subtítulo daquela publicação. 4 dias depois, em 13 de março de 2019, o Toffoli anunciou pedido ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, de uma investigação sobre as críticas desse procurador da República, o Diego Castor de Matos, que integrava, né, na época, a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, aos ministros do STF, as críticas aos ministros do STF e a atuação da Justiça Eleitoral no combate a casos de corrupção, como noticiou o UOL naquela época. Então você tem as reportagens da época para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Está tudo baseado nos fatos. E o que o Toffoli fez? Foi tentar transformar a descrição crítica das capacidades da Justiça Eleitoral e das articulações do STF, feitas no artigo do procurador, incluindo os efeitos disso, que o tempo só confirmou, em calúnia, ele tentou transformar em calúnia, difamação, injúria e outros potenciais ataques para pedir a investigação. E aí no dia seguinte, 14 de março de 2019, Alexandre de Moraes virou relator do inquérito. O inquérito das fake news já nasceu. Em 15 de março de 2019, a repórter Carolina Brígido acrescentou no jornal O Globo que entre os alvos, além de Castor de Matos, estão procuradores da Lava Jato que postaram vídeos na internet conclamando a população a tomar partido no julgamento de hoje, como Deltan Dallagnol. E a repórter prosseguiu na matéria, aspas, também será investigada a ação da Receita Federal, que recentemente incluiu o ministro Gilmar Mendes, sua mulher, a advogada Guiomar, e a mulher de Toffoli, a advogada Roberta Rangel, em uma lista de movimentações financeiras suspeitas para serem averiguadas. Fecho aspas aí para a matéria do Globo. E o Moraes depois blindou os colegas, suspendendo a apuração da Receita e suspendendo também 2 auditores fiscais. Naquela época o pessoal internamente, inclusive, viu a ação como uma retaliação. E aí, depois disso, eu faço aqui um breve resumo. 16 de agosto de 2019, a Cruzoé publicou matéria de capa,
todo o poder a Toffoli, mostrando que ele e Bolsonaro, cada vez mais próximos, costuram movimentos que apontam para um acordão, a partir do qual a Lava Jato e outras investigações devem ser as maiores prejudicadas. Em 6 de novembro de 2019, Cruzoé publicou a matéria de capa sobre o acordo de engajamento entre Bolsonaro e Toffoli. Está tudo lá no nosso histórico, vocês podem entrar e ler. 7 de novembro de 2019, o STF proibiu a prisão após condenação em segunda instância, derrubando a sua própria jurisprudência com a mudança de voto do Gilmar Mendes. Em 8 de novembro de 2019, Lula saiu da prisão graças a essa decisão. Em 24 de abril de 2020, Sérgio Moro deixou o governo Bolsonaro, apontando interferência do então presidente na PF. Somente, eis o ponto que eu queria chegar, em 28 de maio de 2020, o Moraes determinou a operação contra alvos bolsonaristas, considerados suspeitos de disseminar notícias falsas, entre os quais empresários e blogueiros, além do ex-deputado federal Roberto Jefferson. O inquérito das fake news, portanto, nasceu para destruir a Lava Jato, censurar a imprensa e retaliar a Receita Federal, blindando ministros do STF contra investigações e informações potencialmente comprometedoras. E aí o que aconteceu? O reacionarismo aloprado dos bolsonaristas serviu como a cortina de fumaça ideal, ajudando a encobrir o que estava realmente em jogo. Eu faço aqui um parênteses antes de continuar a análise. Duda Teixeira, o que você destaca? O primeiro a gente vale destacar, o New York Times trouxe essa reportagem no final de semana, mas um mês antes sai uma outra reportagem falando também, questionando se o STF defendia ou não a democracia no Brasil. Então, num período aí de um mês, o New York Times fez 2 matérias questionando o STF, o que é impressionante. Os americanos geralmente prestam atenção no Brasil aqui mais quando é para falar de Amazônia ou de futebol, e a gente vê que eles estão interessados no STF e não estão comprando a narrativa do STF, né? Nem de que eles defendem a democracia, nem a ordem no Brasil, né? E isso é bom destacar, Duda Teixeira, porque tem gente aqui dentro que não está deixando a história ser contada por meio de narrativas falseadas, como tem feito boa parte aí dos profissionais de comunicação nesses microfones amigos do poder. Então tem gente aqui como o antagonista, como a Cruzoé, e claro, alguns outros jornalistas avulsos que estão contestando certas atitudes, certas decisões, as promiscuidades entre os poderes. É por isso que o pessoal de fora que lê aqui os colunistas, que busca realmente saber o que está acontecendo, pelo menos o pessoal, os correspondentes mais vocacionados para o jornalismo, eles começam a questionar e fazer matérias a respeito, pelo menos, do que está sendo dito no debate público do país, inclusive entre setores que não são os setores chapa branca. E isso realmente é muito importante. E o outro ponto que acho que é interessante, o inquérito das fake news realmente começa nesse momento em que o STF se sente acuado tanto pela Operação Lava Jato quanto pela imprensa. Então é uma resposta que eles dão, né? E aí eles partem para cima da sociedade como um todo. E você trouxe o artigo do Diogo Castor, tem também essa investigação da Receita, da lista de pessoas importantes, né, incluindo ali o Gilmar Mendes e a esposa dele, a Guiomar. E a imprensa também, nessa época, estava muito fazendo o trabalho da imprensa, que é denunciar e investigar. Aqui na Cruzoé já tinham saído 2 reportagens, uma falando da mensalidade, os R$100 mil que o Dias Toffoli recebia da esposa dele, da Roberta Rangel. Isso já tinha sido veiculado. E a outra reportagem importante também foi capa nossa, eram os patrocínios secretos da faculdade UIDP do Gilmar Mendes em Brasília. As empresas grandes compravam cotas de patrocínio de eventos do IDP e pediam para não aparecer em lugar algum. Então aí tinha essa suspeita que, na verdade, eles estavam só entregando dinheiro ali na empresa do Gilmar para depois serem beneficiadas em julgamentos que estavam acontecendo no STF. E aí o Gilmar conversou com o Dias Toffoli e o Dias Toffoli pôs o Alexandre para seguir com o inquérito das fake news. Aliás, em relação ao procurador Diego Castor de Matos, que ainda é procurador
Ele é ex-membro da Lava Jato, mas continua procurador. Ele está sendo retaliado até hoje. Na semana passada, por uma coincidência, a matéria do New York Times ela acabou me fazendo voltar a esse assunto mais antigo, mas na semana passada eu publiquei um artigo cujo título é PGR faz esforço inédito contra procurador da Lava Jato já absolvido e gera reação. E eu apontei a portaria que foi assinada pelo Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, em que ele dá poderes lá a um outro procurador para, por todos os meios possíveis, buscar a punição de demissão do Diogo Castor de Matos. E aí houve uma reação da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, contra aquela decisão. Inédito, nunca houve uma decisão vista pelo advogado Luiz Felipe Cunha do Diogo Castor como perseguição. E traz um monte de argumentos mostrando como aquela portaria deveria ser derrubada. Até porque houve uma alteração na lei de improbidade, etc., que justifica completamente as decisões que já foram tomadas em 2 instâncias do Poder Judiciário para que ele fosse mantido no cargo. É o caso do financiamento com recursos próprios de um outdoor. Ele fez isso, não acho que deveria fazer financiamento com recurso próprio de outdoor, mas, obviamente, você tem que enquadrar aquelas atitudes legalmente. E há ali uma previsão legal que faz com que não exista essa punição de demissão num caso como esse. E eu expliquei tudo isso lá exaustivamente na matéria. No entanto, o PGR estava lá buscando, vamos ver se vai cair essa portaria depois da reação, a punição dele. É o mesmo. Procurador lá de trás que publicou um artigo no Antagonista antecipando, entendam, ele estava antecipando o que o STF ia fazer e que ia resultar em impunidade, como gerou, que era transferir os casos de corrupção que tivessem qualquer vínculo com caixa de campanha, todos para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma mãe, como a gente viu no julgamento da chapa Dilma Temer, quando era o TSE presidido por Gilmar Mendes, não tem estrutura, etc. Anos depois, tempão depois, veio a reportagem da Folha, inclusive, mostrando como a maioria dos casos estava demorando muito ou gerando a impunidade, né, como a gente diz aqui. Então, ele estava simplesmente antecipando aquilo que aconteceria. Então, vamos voltar para a matéria do New York Times. Ela destacou que essa investigação, se referindo ao inquérito das fake news, que agora eu mostrei como é que nasceu, deu lugar a uma Suprema Corte muito mais poderosa e combativa. Aparentemente, o jornal americano notou que o Brasil exporta, eu estou aqui resumindo, o artigo é muito mais detalhado, mas no final eu digo, diante dos trechos finais da matéria do New York Times, que o jornal americano notou que o Brasil exporta impunidade e cerceia liberdade de expressão e de crítica com base em decisões de ministros criticados por abusos judiciais, deles mesmos, e conexões com investigados por corrupção. E que, no contraste com a maioria de emissoras brasileiras de TV e rádio, já é muita coisa. Então, leiam lá, se quiserem se aprofundar no assunto, tem mais detalhes, mas esse é o resumão. Diga, Dudu. O New York Times levanta essa preocupação de que investigações em outros países também seriam afetadas, mas nós tivemos recentemente, aliás, o caso é citado no New York Times, a condenação do Alejandro Toledo no Peru, o que é uma questão importante. O Peru teve a própria Lava Jato que levantou as evidências, condenou e mantém.